Muito bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. E nesse vídeo nós queremos falar sobre 7 milênios. Preste bem atenção no que nós vamos aqui relatar nesse vídeo. É interessante observar a contagem do tempo na Bíblia. De Adão até Abraão, podemos contar aproximadamente 2000 anos. De Abraão até a morte de Jesus, mais 2000 anos. E de lá até aqui, aproximadamente mais 2000 anos. Muitos acreditam que isto não é uma coincidência. Na verdade, muitos estudiosos cristãos acreditam que estes períodos fazem parte da semana milenar da história da humanidade, tomando como base os textos de Salmos 90 e 2 Pedro 3,8, onde a Bíblia diz que um dia é o mesmo que 1000 anos para o Senhor, e vice-versa. Sendo assim, esses 6.000 anos decorridos até aqui, somados a um último milênio, formariam esta semana de 1000 anos. Comparando isto à semana da criação, onde Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Entende-se que, após estes 6 milênios, haverá um milênio de descanso, como de fato é profetizado sobre o reino milenar de Cristo. E você encontra isso em Apocalipse capítulo 20. Coincidência ou não, até na cultura judaica existe uma crença de que a vinda do Messias ao mundo deve acontecer 6.000 anos após a criação de Adão. E ainda, outras informações e passagens bíblicas deixam essa história mais intrigante. Pode-se dizer, por exemplo, que os primeiros 2000 anos foram a era dos gentios, já que ainda não havia povo prometido. Assim sendo, os 2000 anos entre Abraão e Jesus pode ser considerado como a era dos judeus. E estes últimos 2000 anos, depois de Cristo, como a era da igreja. Essa divisão chama a nossa atenção porque, já que cremos que as Escrituras e as profecias tratam distintivamente sobre estes 3 povos, em 1 Coríntios 10:32 você encontra isso. Seria então o reino milenar a era de Cristo? Outro ponto interessante, se considerarmos os 4.000 anos entre a criação e a morte de Jesus como 4 dias desta semana de 1000 anos, podemos encontrar elementos da primeira Páscoa, onde Deus instruiu o povo de Israel a separar um cordeiro sem defeito e imolar apenas 4 dias depois disso. Veja isso em Êxodo capítulo 12. Sabemos que este cordeiro era sem dúvida uma sombra de Jesus, que celebrou a verdadeira Páscoa ao instituir a Santa Ceia. Porém, se levarmos em conta que em 1 Pedro 1:20 e Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que Jesus já havia sido preparado para isso, antes da criação do mundo, mas só se manifestou 4.000 anos depois. Toda essa história fica ainda mais interessante. Se você ficou curioso, você ficará ainda mais ao lembrar que, na semana da criação, mesmo Deus havendo criado a luz antes de tudo, o sol só foi criado no 4º dia, e isto depois os seres viventes na terra. Assim como o sol, o nosso sol da justiça veio ao mundo, depois de 4 milênios,
para brilhar a sua luz sobre nós e trazer de volta a vida aos homens. Outro texto intrigante se encontra em Oséias 5:14 a 6 e verso 3. Nele o profeta fala de um tempo em que o Senhor virá como um leão, porém deixaria o povo de Israel despedaçado e voltaria ao seu lugar, ou seja, aos céus, até que se arrependam. 2 dias depois, ele voltaria para os revigorar e eles viveriam diante dele a partir do 3º dia. O verso 3 ainda confirma que o contexto aqui é a vinda do Senhor Jesus. Ainda mais em Tiago 5, 7 a 8, o Novo Testamento parece ser e fazer referência a este texto, falando sobre a segunda vinda de Jesus. Pensando assim, ficaria mais fácil entender por que Pedro disse em Atos 2,17 que desde aquela época estamos vivendo os últimos dias. E não só ele, mas todos os escritores do Novo Testamento utilizam essa expressão em referência a estes tempos que nós estamos vivendo. Você encontra isso em 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:1, Hebreus 1:2, Tiago 5:3, 2 Pedro 3:3 e Judas 1:18. Sem falar que João chega a dizer que já podemos nos considerar vivendo a última hora. Se encontra isso em 1 João 2:18. Seriam estes os últimos dias uma referência aos últimos milênios? Nós não podemos fazer dessas figuras e simbologias uma doutrina, mas, através dos ensinamentos literais da Bíblia, conseguimos chegar à conclusão de que não falta muito tempo para a segunda vinda do Senhor Jesus. Então toda essa história serviria como uma boa ilustração do maravilhoso plano de Deus, até porque só Ele poderia arquitetar um plano tão perfeito assim. E o que nós concluímos aqui, meu amado e meu querido irmão, é que nós estamos realmente no fim dos 6.000 anos, ou à beira do 7º milênio. Há apenas o espaço entre o arrebatamento, a grande tribulação, ou seja, a tribulação de 7 anos, que é a última semana de Daniel, que é para os judeus, e dando início, no final, ao milênio do Senhor Jesus. O que nós podemos nesse momento dizer, e nos resta dizer, é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Almejamos, desejamos, cada dia, incessantemente, esse grande dia que é o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, dando início aos 7 anos da tribulação, e no final voltamos com Ele para estabelecer o reino milenar. O que nós queremos dizer a você, e eu tenho certeza que todos que me ouvem concordam comigo, que nós estamos cansados desse mundo, que este mundo não tem mais espaço para mim, para você, para a igreja do Senhor Jesus. O que nós queremos é nos ver livres de pecar, é nos ver livres de tanta injustiça, de tanta coisa ruim que contemplamos aqui nesse mundo, de tanta coisa ruim que os seres humanos e o povo de Deus passam nesse mundo, nessa vida. O milênio de Cristo e a eternidade não se comparam, não há comparação com qualquer outra coisa. As coisas efêmeras e passageiras desse mundo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. O que nos resta é desejarmos de todo o coração, com toda a nossa alma, toda a nossa força, que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Ó quão desejamos, ó como nós almejamos ouvir o toque da trombeta, e que esse toque dessa trombeta soe o mais rápido possível, porque
Nada neste mundo nos atrai em relação ao que vamos herdar na eternidade. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e que você possa continuar com o coração esperançoso de que o Senhor Jesus, Ele voltará em nosso tempo. Fiquem todos com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você, sua família. Resta-nos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.